Olá, alunos, bem-vindos à primeira aula de Comandos e Máquinas Elétricas do curso Técnico em Automação Industrial. Meu nome é Rômulo Randel, eu sou professor do Instituto Federal do Piauí, graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal também do Piauí. Bem, nossa disciplina é basicamente dividida em três partes. A primeira parte, que é essa nossa primeira aula, vamos falar um pouco sobre comandos elétricos, as noções básicas e falar sobre os principais dispositivos nos circuitos de acionamentos elétricos. As próximas aulas elas serão responsáveis por explicitar um pouco melhor sobre as máquinas elétricas e a aplicação dessa nossa primeira aula no acionamento de máquinas elétricas. Bem, o roteiro da nossa aula de hoje. Primeiramente, faremos uma breve introdução sobre comandos elétricos. Depois passaremos a partes mais importantes, que são os principais dispositivos presentes em circuitos de acionamentos. E, por fim, para dar uma pincelada sobre a lógica de contatos elétricos. Quando trabalhamos com circuitos elétricos voltados a comandos, a primeira definição que temos que ter é a de contato, porque o contato é o elemento que vai permitir fazer manobras a partir de outros dispositivos. Os contatos, eles são naturalmente abertos ou fechados. Diz que um contato é NA quando ele é normalmente aberto. Diz que o contato é NF quando ele é normalmente fechado. Um contato normalmente aberto, quando está desacionado, permanece no seu estado normal, que é aberto. Quando seu dispositivo é acionado, ele passa a fechar. O mesmo ocorre com o contato normalmente fechado. Quando desacionado, ele é fechado. Quando acionado, ele passa a abrir. A simbologia de cada um dos contatos vocês podem observar na tela. Bem, os contatos ainda podem ser classificados quanto à utilidade deles dentro do circuito. Um contato é dito de força ou de potência, quando eles são utilizados para acionar equipamentos de potência, equipamentos que exigem maiores correntes, normalmente para acionar máquinas. Em geral, contatos de força eles são normalmente abertos. Por outro lado, existem os contatos de comando. Os contatos de comando eles suportam correntes menores. Eles são também chamados de contatos auxiliares. Eles destinam-se à lógica do circuito, ou ao acionamento de sinalizadores ou de outros dispositivos de comando, como contatores, temporizadores, entre outros. Contatos de comandos, esses sim podem ser normalmente abertos ou normalmente fechados. Tendo falado um pouco sobre os contatos, que é o nosso elemento essencial, vamos falar agora sobre os dispositivos que utilizam os contatos para abrir ou fechar um circuito, para realizar manobra, ou então para introduzir algum sinal no meu circuito. Bem, falando primeiramente sobre os dispositivos de entrada. O dispositivo de entrada principal é a botoeira. A botoeira ela funciona como se fosse uma chave manual, em que eu tenho um botão que ele, ao ser pressionado, ele energiza, ele permite a passagem de corrente pelo contato normalmente aberto que fecha e despermite a passagem de corrente pelo contato normalmente fechado que abre. Dessa forma, eu posso manipular a energização ou desenergização de algum equipamento. O principal tipo de botoeira é a botoeira pulsadora. A botoeira pulsadora, quando você faz uma pressão sobre ela, ela funciona como uma botoeira normal. No entanto, quando você despressiona, o contato que é normalmente aberto volta ao seu estado normal, que é o aberto, e o contato normalmente fechado volta ao seu estado também normal de fechado. O contato normalmente aberto ele só permanece fechado e o contato normalmente fechado aberto quando a botoeira está pressionada. Bem, existem alguns outros tipos de dispositivos de entrada. Entre eles, a botoeira com retenção, a chave de fim de curso e os sensores. A botoeira com retenção ela é bem parecida com a botoeira pulsadora. A diferença é, quando eu pressiono a botoeira com retenção, os contatos permanecem fora de seu estado normal, sendo necessário que eu novamente pressione a botoeira para que ele retorne ao seu estado normal. Por exemplo, se eu tiver uma botoeira com o contato normalmente aberto,
ao pressioná-la, se ela for uma botoeira com retenção, o meu estado normalmente aberto, meu contato normalmente aberto vai fechar e permanecer fechado. Se eu pressioná-lo novamente, a minha botoeira, aí sim, meu contato normalmente aberto volta ao seu estado normal, que é aberto. A chave de fim de curso, ela tem um princípio de funcionamento igual ao da botoeira pulsadora, no entanto, ela é inserida para ser mecanicamente acionada por algum dispositivo ao longo de sua trajetória móvel. Um exemplo bem comum dessa chave de fim de curso é o uso em portões elétricos. Se coloca uma chave de fim de curso ao final do percurso do portão, quando ele chega nesse ponto, a chave de fim de curso envia um sinal para o motor e esse sinal deve ser interpretado como um sinal de parada, para que o motor pare de movimentar o portão. Os outros dispositivos de entrada são os sensores. Os sensores eles avaliam alguma característica do ambiente e enviam pulsos elétricos para o meu circuito, informando de alguma informação. Exemplos de sensores são sensores de temperatura, sensores de umidade e assim por diante. Bem, falando do principal dispositivo de manobra, temos o contator. O contator ele utiliza os contatos para fazer diversas manobras dentro do meu circuito de acionamento. O contator ele tem um princípio de funcionamento parecido com o da botoeira. No entanto, ao invés de ser acionado mecanicamente pela pressão, ele é acionado eletromagneticamente. O contator ele pode tanto acionar circuitos de força quanto circuitos de comando. Um contator é dito contator auxiliar se ele possui apenas contatos auxiliares, apenas contatos de comando. Outro dispositivo bem importante dentro do nosso circuito é o relé temporizador. O relé temporizador ele funciona de maneira bem similar ao meu contator. A diferença é que, ao invés de fazer o procedimento logo em seguida ao ser energizado, ele apresenta algum retardo nesse processo. Isso é utilizado para temporizar alguns processos. Por exemplo, eu posso utilizar uma botoeira para desligar um motor, mas eu quero que esse motor seja desligado apenas algum tempo depois de eu pressionar o botão. Eu utilizo, portanto, um relé temporizador. Saindo dos dispositivos de manobra e indo para os dispositivos de proteção, nós temos alguns dispositivos, entre eles o fusível e o relé térmico. O fusível ele é um elemento de proteção que ele atua em caso de curto-circuito. Uma característica do fusível é que ele não rompe logo em seguida a um curto-circuito, tendo-se em vista que quando ele deve acionar uma máquina, a corrente utilizada nesse acionamento é bem elevada, bem superior ao valor de corrente nominal da máquina. Então, o meu fusível não deve entender isso como um curto-circuito, deve entender isso como apenas a corrente alta de partida da máquina. O outro dispositivo de proteção bem importante no circuito é o relé térmico. Ele é um componente utilizado para proteger motores elétricos de sobrecargas. Eles atuam em uma faixa de corrente específica. E assim como o fusível, ele possui uma ação retardada, exatamente para não confundir uma sobrecarga com a partida do motor. Bem, uma diferença bem importante entre o relé térmico e o fusível é que o fusível ele é descartável. Assim que ele atua no meu circuito, eu preciso desligar, desenergizar o meu circuito, trocar o meu fusível e então a partir daí poder energizar novamente. Já o relé térmico não, você pode apenas rearmar o relé térmico e ele voltará a funcionar caso seja exigido. Relé térmico ele pode ser utilizado tanto em circuitos monofásicos quanto trifásicos, o fusível também. Outro dispositivo bem importante na minha proteção de motores principalmente é o relé falta de fase. O relé falta de fase ele verifica a ausência de uma ou mais fases de alimentação do meu motor. Se existe a ausência de uma delas, ou pelo menos de uma, ele atua e corta o fornecimento de energia para o meu motor. Isso porque quando eu retiro uma das fases, eu vou estar prejudicando o funcionamento normal do meu motor. Existe ainda um relé de falta de fase e neutro.
que é um relé de falta de fase especial, que além das fases, ele também verifica a ausência do neutro. Bem, tendo falado um pouco sobre os principais dispositivos dentro do meu circuito de comando, a gente pode dar uma pincelada a respeito das lógicas, das funções lógicas que eu posso utilizar nos contatos elétricos. Essas funções lógicas, elas são as mesmas funções que eu utilizo lá em eletrônica, só que agora a gente vai aplicá-las de uma maneira a manipular, a manobrar circuitos de potência. Bem, a primeira função, logo de cara, é a função E ou a função AND. A função AND, por definição, ela só aciona na minha saída quando as minhas duas entradas forem em estado elevado. Trazendo isso para o meu circuito de comandos, por exemplo, eu tenho duas contatoras, K1 e K2, e um sinalizador H1. Se eu colocar dois contatos em série normalmente abertos, esses contatos estão fazendo o papel de uma porta AND, porque somente quando os meus dois contactores forem acionados, o meu sinalizador também será acionado. De forma semelhante, eu posso trazer o mesmo princípio para a minha função lógica ou OR. No caso da função lógica ou OR, você tem que, desde que um dos meus elementos de entrada esteja em sinal elevado, a minha saída também vai estar em sinal elevado. Trazendo isso para os circuitos de acionamento elétrico, eu tenho que, se eu colocar dois contatos normalmente abertos em paralelo, desde que uma das contactoras seja acionada, eu vou criar um caminho para que haja alimentação no meu sinalizador H1, como vocês podem ver aí na tela. Tendo visto as duas principais funções lógicas, E e OR, a gente pode ver os negativos dessas funções lógicas, que é o não E e o não OR. O não E, por princípio, é o oposto do E. Ou NAND é o oposto da função AND. Sendo o oposto, lá no AND a gente tem um conjunto de dois contatos em série, ambos os contatos normalmente abertos. Sendo o oposto, na função NAND nós temos dois contatos normalmente fechados em paralelo. De forma semelhante, ao analisar a função NOR ou função não ou, sendo o oposto da função ou da função OR, temos que lá na função OR a gente tinha dois contatos normalmente abertos em paralelo. Agora na função NOR nós temos dois contatos em série, ambos normalmente fechados. Saindo um pouco das funções lógicas e trazendo mais para aplicações específicas de acionamento de circuitos, nós temos o selo. O que é o selo? O selo ocorre quando eu quero manter uma contatora ligada, mesmo sendo energizado por uma botoeira pulsadora. Uma botoeira pulsadora, como a gente já viu há pouco, ela só aciona o seu dispositivo ajusante quando ela permanece pressionada. Eu quero despressionar minha botoeira e permanecer com a contatora ligada. Para tanto, eu insiro no meu circuito um contato normalmente aberto da própria contactora em paralelo com a botoeira, como vocês podem ver na tela. E assim, quando eu pressionar a botoeira S1, ela vai fornecer um caminho de energização para K1. K1 sendo energizada, ela fechará o contato normalmente aberto 13 e 14. Dessa maneira, mesmo que eu despressione S1 e ele volte a abrir, que é o seu estado normal, eu vou ter um caminho fechado para alimentar K1. Outro, também importante, tópico em circuitos de acionamentos, é o intertravamento. Percebam que agora eu tenho dois ramais, cada um deles com uma contactora. E também tenho dois ramais de selo, fazendo o selo de ambas as contactoras. Dessa maneira, ao pressionar S1, eu aciono K1 e ele permanece ligado, e ao pressionar S2, eu aciono K2 e K2 também permanece ligado. O intertravamento consiste em não permitir que uma segunda contactora seja acionada caso outra contactora já tenha sido acionada. Nesse caso, podemos analisar. Quando o K1 estiver acionada,
o contato de K1 normalmente fechado 1112 abrirá e mesmo que eu pressione a botoeira S2, o meu contato K2 não terá um caminho de corrente para ser energizado. Dessa maneira, desde que K1 esteja ligado, K2 não será ligada de forma alguma. O contrário também pode ser analisado. Desde que K2 esteja ligado, K1 não será energizado, graças ao contato normalmente fechado, K2 1112. Bem, pessoal, essa foi a nossa primeira aula, introduzindo os primeiros conceitos de circuitos de acionamentos elétricos. Até a próxima!